1 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Nos diz a palavra do Senhor: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas seja não o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se ordenavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muito bem. 1 Pedro capítulo 3, quando eu leio esse trecho, me lembro das palavras de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que a igreja está sujeita a Cristo. Nessa correlação que Paulo faz, por exemplo, da relação conjugal, com a relação de todos nós cristãos com o Senhor, considerando que nós é quem somos a igreja. Nós, eu digo, seres humanos. Eu abordei nos capítulos anteriores de Pedro, principalmente o capítulo 2, que é quando Pedro ele fala de que nós também somos pedras vivas, edificados, casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus, tal. Por Jesus Cristo, ele conclui que quando, lá no Novo Testamento, ainda com os discípulos, Jesus pergunta o que é que eles, discípulos, diziam ser Jesus, que eles diziam quem era Jesus. E aí, uns disseram que era João Batista, outros que eram Elias, outros que eram Jeremias, outros que eram um dos profetas. Aí Jesus pergunta especificamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E aí eu disse que quando Jesus diz a Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, exemplo do que a gente leu aqui em 1 Pedro 2, verso 5. Jesus não estava edificando a igreja sobre Pedro. Quem era Pedro para a igreja estar edificada sobre ele? Tá? A igreja está edificada sobre a rocha é Jesus. Agora, quando ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edifica a igreja, ele estava dizendo que a igreja era um composto igual Pedro, um ser humano. Um composto de gente igual Pedro. Gente de carne e osso, que a exemplo de Pedro tinha suas virtudes e tinha seus defeitos. Né? Pedro tinha as virtudes dele, tinha os defeitos dele também. Assim somos nós, cheios de virtudes e defeitos. Tem hora que as virtudes se sobressaem, tem hora que os defeitos se sobressaem. Né? Uma coisa não justifica a outra. Como diz o poeta, né? Sei que as qualidades cobrem os... Como é que ele diz? Sei que minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Isso é uma música antiga que tem no mundo. Né? Mas qualidade não justifica defeito, defeito não justifica qualidade. Cada qual é cada qual. Mas eu estou lembrando isso para voltar a Efésios capítulo 5, versículo de número 22 em diante, que é quando Paulo correlaciona essa relação conjugal, a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Versículo 22, vós mulheres sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí você percebe que existe essa correlação da relação conjugal, que deve ser ativa, a exemplo da relação do cristão com Jesus, uma relação que deve ser ativa. Como é do Senhor para com a igreja, que a igreja é a noiva, como está escrito em Coríntios, né? Há uma atividade maior do Senhor para com a igreja. E se a gente for passar uma peneira, o ser igreja é configurado por essa relação ativa com o Senhor. É como que se a pessoa não fosse ativa, ela não estivesse correspondendo o ser igreja. Ser igreja é muito mais fino do que ser crente, do que ser evangélico, do que ser protestante, do que ser pentecostal, do que ser tradicional. Ser igreja é algo bem mais fino. Aí você diz, pastor Amaro, mas eu acho que o capítulo 3 de Pedro não trata de espiritualidade. Trata de espiritualidade, sim. Não só de espiritualidade. Aqui, no capítulo 3, especificamente, trata da intensidade que deve haver conjugal. A exemplo do que a gente leu em Efésios, a exemplo do que a gente lê em Coríntios, em todo momento que a palavra de Deus trata dessa relação conjugal, trata de intensidade. A gente observa em Coríntios, por exemplo, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Observe, em todo momento, trata dessa intensidade conjugal. E aqui,
se refere a relacionamento íntimo mesmo. Refere-se a relacionamento íntimo. A Bíblia trata disso. A Bíblia trata de tudo. Ao ponto de, inclusive, Paulo dizer para que não se defraudasse um ao outro, versículo de número 5 do capítulo 7. Senão por consentimento mútuo em algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, observem, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então tem que ser intenso. Tem que haver essa intimidade. Quando a gente fala de intensidade, não significa usar uma expressão bem eufemista, né? Porque tem crianças nos ouvindo, eu penso também. Não significa, como é que o pessoal diz por aí? Fazer amor. É namorar todo dia, o dia todo. Não significa isso. Mas se tiver saúde, jovens, casais jovens mesmo, se tiver saúde e houver essa vontade de ambos, tem que se curtirem mesmo, se aproveitarem mesmo, né? Mas quando a gente fala de intensidade, é a reciprocidade, é a dedicação, né? Eu já falei reciprocidade, né? É essa entrega que deve haver mutuamente. A felicidade de um casal não depende só de um lado, depende dos dois lados. A felicidade do casal depende de ambos. Não é responsabilidade só do marido fazer a mulher feliz, nem só a responsabilidade da mulher fazer o marido feliz. A mulher tem que procurar fazer o marido feliz e o marido tem que procurar fazer a mulher feliz. Isso é reciprocidade. Ambos têm que procurar satisfazer um ao outro, atender a necessidade um do outro, serem flexíveis. Eu tenho escutado algumas pessoas dizer que tem que ter sempre um lado flexível. Não, os dois lados têm que ser flexíveis. Os dois lados têm virtudes, têm defeitos. É importante que ambos se perdoem. É importante que se compreendam. Eu estava até dizendo um dia desses, em uma sala de aula, que eu penso que as pessoas para casarem deveriam fazer mais do que... tem um tempo que eu não lembro agora, é feito, mas eu penso na igreja católica do que na igreja evangélica. Eu esqueci agora o que é. É como se fosse uma preparação. Eu não lembro agora esse movimento. Meu produtor, o senhor lembra? Tem um encontro na igreja, mais na igreja católica. Na igreja evangélica não existe muito disso, não. Que é como se fosse um... Casal com Cristo, jovens com Cristo. Não é. É um momento de preparo. É como se fosse um catecismo, é como se fosse um discipulado dos casais, rapaz. Dos noivos, né? Feito um momento com os noivos. Porque eles vão casar, é feita aquela preparação. Eu penso que esse movimento é mais feito na igreja católica do que nas igrejas evangélicas. É como se fosse uma preparação, uma orientação que é dada mesmo nesse caso. Eu não lembro agora. Quem lembrar, escreve para mim aqui nas redes sociais ou manda no zap. Porque é importante que as pessoas entendam que elas vão entrarem no mundo um do outro. Enquanto está namorando, e a fase do namoro é a fase do conhecimento, mas não se conhece de tudo. Não se conhece de tudo, porque não passa 24 horas juntos. O rapaz vai para casa dele depois que... Na minha época tinha hora de ir para casa. 10 horas e sair da casa da namorada. Né? Na minha época tinha essa. Mas hoje a turma... Hoje está muito diferente, né? Hoje está muito diferente. Mas se penso em casar, que é o ideal,
e casamento é mais do que ir ao cartório e firmar contrato. Por isso que divorciar-se diante de Deus, à luz da Bíblia, é algo que ir no cartório simplesmente e dissolver aquele documento não é resolvido. Diante de Deus, não. Porque diante de Deus, à luz do que está escrito em Efésios, está ligado pela lei até que o outro cônjuge esteja vivo. Diante de Deus é assim. A luz da Escritura Sagrada é assim. Ah, que pena, a pessoa que estava me ouvindo pelo Instagram perdeu o contato, porque o equipamento teve um probleminha aqui. Ah, que pena. A exemplo da ministração do capítulo 1 de Pedro, né? Mas eu vou falar ainda com o produtor para ver se a gente põe essa ministração no Instagram da rádio. Voltando aqui ao que diz, são orientações pré-nupciais, né? Que é importante, porque enquanto está namorando, que a ideia do namoro é se conhecer, mas não se conhece, como estava dizendo. E aí, quando vai casar, é importante entender, por exemplo, o ritmo do outro. Entender orientação pré-nupcial, não é? Isso deveria ter na igreja evangélica, que só faz encontro de casais. Na igreja evangélica, o movimento é mais remediador do que preventivo, não é? Sério, você diz, mas pastor, não temos encontro de casais? Sim, mas já tem para quando o cabo é casado. E a maioria dessas pessoas que vão para encontro de casais, os casais já estão em conflitos, já estão com o pé na lama, já estão à beira de divórcio, de separação, já está havendo conflito e dos grandes. Então essa orientação para que, apesar que nada garante nada, é que nem discipulado, não significa que a pessoa vai ficar com Jesus até a morte, ou até Jesus voltar. A turma deixa Jesus, que dirá fulano deixar Ciclano, que dirá fulano deixar Beltrano. Nada garante nada. Porém, com esse preparo, você já entra sabendo em que você está se metendo. Não é? E aí eu estava dizendo em uma sala de aula que seria importante as pessoas fazerem pelo menos um curso de personalidades. Não precisa fazer um curso de psicologia completo, não. Não precisa fazer uma graduação de 5 anos, não. Mas estudar sobre personalidades. Porque vai conhecer a personalidade do seu cônjuge. E vai perceber quando essa personalidade está em transtorno e o que ela gera, o que ela causa, o comportamento que às vezes é inconsciente da pessoa. E saber o ritmo e saber a dinâmica do outro, porque dependendo da dinâmica, isso também vai influenciar nas relações da pessoa e vai afetar diretamente as pessoas do convívio imediato e constante. E quem são as pessoas do nosso convívio imediato e constante quando a gente casa? O cônjuge. Aí você trabalha aí você casa com um homem, com uma mulher que, por exemplo, trabalha de madrugada. Essa pessoa não vai ter um sono bom. Essa pessoa não vai ter uma dormida boa, porque ela troca pela força do trabalho a noite pelo dia, o dia pela noite. Vai ser uma pessoa pavio curto. Vai ser uma pessoa estressada constantemente. Vai ser uma pessoa
mal-humorada, no geral. Vai ser uma pessoa facilmente aborrecível, a não ser que essa pessoa se conheça, se controle, e aí ela não dê evasão a esse comportamento. Eu trabalhei muitos anos de madrugada e eu tinha meus momentos assim, mas graças a Deus eu me controlava na maioria das vezes, né? Eu procurava entender que a falta de dormir, o sono, poderia me deixar muito estressado, muito pavio curto, muito impaciente, né? Tive muitos problemas, mas não atribuído a isso na minha vida, não atribuído a essa falta de sono. Mas é importante as pessoas entenderem isso. Aí você casa com uma pessoa cheia de compromisso, que dorme até direitinho, mas durante o dia a sua vida é uma agitação muito grande. É a mulher que trabalha fora, e aí é muito cobrada, é muito solicitada no trabalho, é muito desgastada no trabalho, e aí quando chega em casa cansada, fadigada, não vai poder dar conta dos serviços de casa. Aí casa com um marido truculento que não entende e que casou mais para ter uma empregada do que para ter uma esposa. Aí vai estar sempre insatisfeito, reclamando porque a casa não está limpa, porque a comida não está feita, porque a radiz daquilo outro, e porque quando vai dormir a mulher não quer nem saber de ter aquele momento de intimidade necessário. Aí vai gerar ou não vai gerar conflito? Vai gerar. Vai gerar. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que, infelizmente, os seus relacionamentos não têm dado certo porque os pretendentes não entendem a sua dinâmica. Aí veja como é importante procurar conhecer as pessoas, porque vai gerar problema de um jeito ou de outro, né? Por isso que seria importante, eu penso, você que está namorando, noivado aí, pensando em casar, procure conhecer a personalidade do seu pretendente, da sua pretendente, meu irmão, você, minha irmã. Procure conhecer. Procure saber que esse tipo de personalidade, quando está na boa, é assim, mas também quando está em crise, é assado. Para você poder ter essa compreensão, ter essa aceitação, ter esse suportamento, essa tolerância, e poder implementar medidas de cuidado para não se agravar isso e ser refletido na relação conjugal, e aí isso acabar em uma separação, em um distanciamento, e se tiver casado, um divórcio. Porque essa ideia, eu me casei, não dá certo, eu me separo e me caso com outra, Não é bíblico isso. Não é bíblico isso. O casar-se e dar-se em casamento era uma atitude dos que precederam o dilúvio, e isso não agradava a Deus. Essa vulgarização dos princípios divinos, como o casamento, é uma realidade em nossa sociedade moderna. Tem muita gente metida em adultério dentro das igrejas e não sabem. Alguns sabem e não admitem, não são humildes. Por conta dessa vulgarização que
estão fazendo do casamento. Tipo, eu casei, não deu certo, me separei. Não, me separei porque fulano... O que supostamente legitima o divórcio é o adultério. Legitima o divórcio. Mas, à luz de 1 Coríntios capítulo 7, não legitima o casar de novo. À luz de Efésios, capítulo de número... Efésios, capítulo de número 5, não legitima o casar novamente também. À luz da Bíblia, não legitima o casar novamente. Porque diante de Deus está preso até que o outro esteja vivo. Porque casamento para Deus é mais do que assinar um documento. Casar para Deus é união de almas. Casar para Deus é união de almas. Aí você diz, pastor, mas a minha alma... É muito fácil, né, irmão? Se desfazer das coisas. Pastor, mas a nossa alma não se juntou. Aí você diz, né? A nossa alma não se juntou. Pode não ter se juntado consensualmente, mas se juntou na base da força. Se juntou compulsoriamente. Mas se juntou. É porque você não conheceu de manhã e casou de manhã mesmo. Você não conheceu de tarde e casou de tarde mesmo. Você não conheceu de noite e casou de noite mesmo. Você pode até ter conhecido um dia casado no outro. Mas dificilmente casou no mesmo instante. E ainda assim, se tivesse se conhecido de manhã e casado de manhã mesmo, foi uma decisão que vocês tomaram em concordância. Foi uma decisão que vocês tomaram em concordância. E preste atenção que isso não é só para efeito da oração, que o que dois de nós concordarmos na terra será ligado no céu. Isso não é só para efeito de oração, não. Isso é para efeito de negócios. Isso é para efeito de contrato. Isso é para efeito de negociação. O está ligado na terra, está ligado no céu. Só que quando se refere a... E aí, preste atenção, a questão da confiança, da confiança, do acerto. Vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus. Se eu me aliancio com o meu colega aqui, em um determinado acordo, concordamos, apertamos a mão, beleza, pronto. Se eu fui infiel a ele, eu vou prestar conta a Deus. Se ele foi infiel a mim, ele vai prestar conta a Deus. Entende, amados? Que dois de vós concordados na terra não é só para efeito de oração? Tenho a vista do Senhor. Tem a vista do Senhor. E aí quando, agora me lembro agora de uma palavra forte, e quando essa contratação diz respeito à troca de fluidos, eita, essa foi agora científica, né? Quando diz respeito à troca de fluidos, que é mais do que essa troca salivar com o beijo, de que essa troca sudoreica, já estou usando, o negócio hoje está profundo mesmo, de que essa troca de suor, né? Quando, agora vou esquecer, eu estou esquecendo agora um termozinho para falar de outros elementos, mas vou incluir nos fluidos, né? Os gametas, a troca de gametas, pronto. Quando diz respeito a isso, aí o processo já é mais invasivo, entende? O processo é mais invasivo. Porque é o adentrar no corpo do outro. É o adentrar no corpo do outro.
Então essa união de almas transcende a assinatura de papel. É importante entender isso, que você pode até não ter uma compreensão profunda do nível de espiritualidade que está metido. Como muita gente não entende, e humanamente falando, parece uma coisa sem sentido. O batismo nas águas. O batismo nas águas não parece uma coisa tão insignificante, né? Não parece? Eu pegar uma pessoa e na água. E aí eu dizer e ser dito que esta pessoa foi sepultada com Cristo. Dizer que esta pessoa deu um passo a mais na relação com Deus, ou só por causa de um banho de costa, ou afundado na água. Que eu vi um pastor uma vez batizando e adotei o sistema dele. Eu não deito a pessoa, eu faço a pessoa se agachar, eu faço a pessoa ser envolvida pela água toda. Não existe hoje, por exemplo, sepulturas que o cabeça sepultado em pé, pronto, eu faço isso. Eu faço a pessoa se agachar e a água cobre a cabeça da pessoa. Eu a batizo em nome de Jesus. Tanto que eu não tenho saúde na coluna para pegar a pessoa e fazer esse movimento de deitar a pessoa de costa, como alguns pastores fazem, né? Bota a mãozinha aqui assim, aí segura e tal, e pá, deita a pessoa, pronto. Que é aquela ideia de como tradicionalmente as pessoas são enterradas, né? De decúbito dorsal. Ou seja, deitada com a barriga para cima. Aí a pessoa volta, aí foi batizado nas águas, eita glória a Deus. E agora? Nasceu de novo? Não, novo nascimento não é ali. Novo nascimento é quando a pessoa se converteu e resolveu viver o Evangelho. Falei isso em 1 Pedro 2. Mas ali é sepultamento. É sepultamento, pastor? É o sepultamento espiritual. Aqui, o batismo nas águas simboliza sepultamento espiritual. A partir do batismo nas águas, a pessoa está dizendo, preste atenção a isso, que a gente humanamente não entende muito. A pessoa está dizendo que morreu para Deus, que morreu para o mundo e está vivendo para Deus. Decisão que ela já tomou quando se converteu e resolveu viver o Evangelho. Nasceu de novo. O Espírito Santo uniu-se a esta pessoa. Eu expliquei isso nos primeiros capítulos de 1 Pedro. Só que o batismo, aí eu quero explicar isso porque eu tenho defendido ao longo dessa minha vida pastoral de mais de 25 anos, mais de 26, 27 anos de pastor, que a pessoa, para cear, não precisa ser batizada nas águas. E não precisa. Porque ela morreu para o mundo quando ela se converteu para Jesus. Morremos para o mundo quando nos convertemos para Jesus. Nos convertemos e nascemos de novo. Morremos para o mundo. Nos tornamos cidadãos dos céus, filhos de Deus, enfim. Aí a pessoa já tem direito e dever e necessidade de cear. Aí algumas pessoas perguntavam a mim, e perguntam quando eu ministro sobre isso, e a pessoa não tem o conhecimento. Então, para que se batizar, pastor? Ninguém deve se batizar para tomar ceia, não. Essa ideia denominacional, não, eu vou me batizar para poder cear, eu vou me batizar para me tornar membro do corpo de Jesus. Não, está errado. Você já se tornou membro do corpo de Jesus quando você se converteu e resolveu viver a palavra. O Espírito Santo uniu-se ao seu espírito. Aí você se converteu, você nasceu de novo, você tornou-se já membro do corpo de Jesus. Aí algumas pessoas dizem, então para que o batismo? Porque batismo não é para tornar-se membro do corpo. Batismo não é para cear. Batismo é sepultamento.
conforme Paulo ensina em Romanos, capítulo de número 6. Batismo é sepultamento. É eu enterrar quem morreu. E enquanto a pessoa não resolve se batizar, é como se ela estivesse sendo um zumbi, um morto-vivo. É aquela pessoa que não sabe o que quer. Tem gente que diz, eu não vou me batizar, não. Pastor Márcio, o senhor está fugindo do assunto, marido e mulher. Não, eu vou voltar lá, calma. Tem gente que diz assim, eu não vou me batizar, não, porque eu escutei alguns irmãos dizendo que depois que a pessoa se batiza é muita luta, é muita prova. Não, minha vez. Esses irmãos ficam fazendo susto às pessoas. Não. Agora é fato. Todo passo que você dá para Deus, você vai enfrentar batalha espiritual, sim ou não? Hã? Todo compromisso que você resolve assumir no mundo espiritual, principalmente nas coisas em relação a Deus, você enfrenta ou não batalha? Hein, colega? Hein, meu irmão? Hein, meu produtor? Não é não? Toda vez que a gente pensa em fazer algo para Deus, o inferno todinho se levanta. Imagina uma pessoa que resolve viver para Deus. Viver para Deus. Não é um movimento só, é a vida. Aí o diabo vai se levantar, irmão, para dar voadora. Sabe? Para dar, diga aí um golpe terrível no jiu-jitsu, quem luta jiu-jitsu. Diga aí. Cadê o irmão que me escuta lá na Fortaleza, que é lutador? Um golpe aí que o Satanás dá na pessoa, de karatê. Pronto. No judô, diz aí você que tem que treinar arte marcial. Um golpe fatal aí. Né? O inimigo entra para torar, como diz a humorista. O inimigo não brinca, não. Se você, por exemplo, pensa em fazer um jejum, perceba que aquele pão, aquela bolacha, aquele cuscuz fica mais gostoso. Não, irmão, eu tô tendo isso, só sabe disso. Chega de água na boca agora, chega salivei tudo aqui. Quem jejua sabe disso. Ó, o mata-leão, não é, Evânio? Né? O Edir Silva também dizendo mata-leão. Só tem esse mata-leão, né? Só pensa em matar-leão. Quando não é matar-leão, é atirei o pau no gato, né, irmão? Que é crime. Né? Como é o nome? Diga o nome aí de outro golpe, né? Na capoeira. Só tem esse aí. Enfim. O inimigo entra assim, para matar a gente. Né? Tesoura voadora, é isso aí. Então, o inimigo não nos deixa quieto. Aí a pessoa resolve, não. Aí veja só o que eu estou dizendo, que a gente não entende. Mas o mundo espiritual entende. O mundo espiritual entende. Satanás entende que você desceu as águas. Aí você, olha, Satanás fica olhando para mim, para você e para quem desce as águas. Morreu para... Olha, se decidiu mesmo para Deus, não foi apoio, vou investir agora para tirar da presença. É assim. Mas mesmo que você não se batize nas águas, irmãos, o inimigo vai continuar pelejando para você exatamente não fazer isso. Então não tenha medo de se batizar, não. Se batize, porque aí você, por contrapartida também, você está dizendo, Deus, eu estou determinado a te servir, e Deus vai honrar e vai te ajudar como tem ajudado a mim e a muita gente. A gente não entende a linguagem espiritual, mas os anjos entendem, os demônios entendem. Assim é quando você se aliança para casar. Os anjos entendem, os demônios entendem o que a mente humana não entende. A mente humana não entende. Por isso que não é apenas ir lá no cartório e se dissolver, me separei, me divorciei, estou livre. Tá não. À luz da Bíblia não tá não.
Ah, pastor, então eu estou no segundo casamento, eu estou no terceiro, eu sou um Fábio Júnior da vida. Eu falo de Fábio Júnior porque eu acho que acaba que mais casou no Brasil, né? Nada contra o Fábio Júnior, até gosto dele. Mas é o cara que eu acho que mais casou no Brasil, né? Ninguém é salvo por ser virgem, por ser eunuco, por ser solteiro, por estar em um casamento, por ser viúvo. Ninguém é salvo por isso. Mas não é por causa disso que a gente vai gerar detrimento ao princípio do casamento, vulgarizar. Essa é uma palavra difícil. O pastor é provado por essa palavra. Não é? A irmã é provada por essa palavra. O irmão é provado por essa palavra. Você casou de novo. É com você, Jesus. Então eu vou me separar. Não estou mandando ninguém se separar. Quem está no segundo, terceiro, quarto, não estou mandando ninguém se separar. Mas é importante que você tenha a humildade de entender o estado que você está e, mais do que nunca, apelar pela misericórdia de Deus. Mais do que nunca. A gente deve apelar para a misericórdia de Deus sempre. Quem é eunuco, quem é solteiro, quem é virgem, deve apelar para a misericórdia, porque não é pelas obras que somos salvos. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só estou mostrando que não é tão simples se sair do casamento. Por isso que Paulo diz: é melhor não casar. Mas se pela incontinência da carne não consegue ficar só, case. Mas depois que casar, pronto. Está feita a aliança ali, que diante de Deus só é dissolvida à luz do que diz a Escritura, quando um dos cônjuges parte para a eternidade. Aí, voltando aqui ao episódio Pedro. Pedro manda que esta relação seja intensa dos cônjuges, porque isso afetará a relação sua com Deus. Não pense o marido que trata mal a mulher que está bem diante de Deus, que não está, não. Não pense a mulher que trata mal o marido que está bem diante de Deus, que não está, não. Pode estar com o cabelo lá embaixo, o vestido, a saia lá em riba, né? Pode estar com aquela aparência de santa, de santo, de terno, de gravata, pecado e tal. E a gente vê uma mudança, né? Quando jovem, namorado, noivo, é aquela pegação, é mão na mão, e é mão na cintura, mas depois que casa, um vai na frente, o outro vai atrás. Por que essa mudança? Por que essa mudança? Aí na igreja é uma vez, eu me lembro da história do jovem, da criança que disse assim: mãe, vamos morar na igreja. Porque pai na igreja era uma benção, e em casa pai era o Satanás. Conta-se muitas histórias assim, né? Não, pai, vamos morar na igreja, porque amanhã na igreja é uma benção, em casa amanhã não é aquela benção toda da comissão, aquela benção do conjunto. Pai, é aquela benção, não é aquela benção lá do púlpito, não é aquela benção lá do coral. Aí você fica pensando, como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê isso? É importante. Eu me lembro quando eu estava com uma congregação em um determinado bairro, eu ia dizer o bairro, eu não vou dizer, porque senão eu ia entregar o pessoal. Eu estava com uma congregação em um determinado lugar e chegou um casal para mim. Um casal para mim. A irmã queria que eu fizesse encontro de casais. Ela queria que eu fizesse, eu fiquei sabendo depois que ela queria que eu fizesse encontro de casais para dizer ao marido dela que ele não poderia fazer o que quisesse com ela. Entende? Aí chegou ele
o marido, dizendo: pastor, eu quero que o senhor faça encontro de casados. Que era para eu dizer à mulher, na enfermagem a gente chama de contaminação cruzada. Eles queriam que eu fizesse um comunicado cruzado assim. Que era para eu dizer a ela que ela deveria deixar ele fazer o que quisesse com ela. Veja a mentalidade dos dois. Quando chegou para mim, o primeiro, eu disse: vá para a igreja, participe dos cultos. Quando chegou o segundo, eu disse: vá para a igreja, participe dos cultos. Eu não faço encontro de casais, eu dizia. E não faço. Vá para a igreja. Vá para a igreja. E aí vocês vão aprender o que é que vocês não podem fazer um com o outro. É o que está faltando, é ensinamento na igreja. Sobre como as relações devem evoluir. Aí Pedro está tratando disso aqui, amados. Porque do mesmo jeito que a relação sociável, no aspecto fraterno, no aspecto o amor filho, o amor entre irmãos, a gente lê aqui o amor fraterno, a gente leu isso, pronto, aqui, ó. Honrai a todos, amai a fraternidade, em Pedro, 1 Pedro 2:17. Se a relação sociável é termômetro, eu já disse isso ministrando outras vezes aqui. Se a relação sociável com o vizinho, com o colega de trabalho, da escola, do cursinho, da faculdade, é termômetro da relação com Deus, imagina a relação conjugal. Uma relação conjugal conflitante, um devendo ao outro, a gente viu em 1 Coríntios 7, estão em falta com Deus. Estão em falta com Deus. É importante que os casais revejam suas atitudes, seus respectivos comportamentos. Amém? É disso que Pedro está tratando aqui. Porque isso obstrui a bênção de Deus em suas vidas, em suas casas, em suas famílias. Quando um casamento fale, ambos erraram. Quando um casamento está indo bem, ambos estão contribuindo. Aí você diz: pastor Amaro, só quem está contribuindo para o meu casamento está indo bem sou eu. Amém. Continue. E eu espero que o outro lado acorde para Jesus. Espero que o outro lado acorde para Jesus. Fique, meu irmão, no seu lugar de homem de Deus. Faça a sua parte de marido, de esposo. Dê carinho, dê amor, dê atenção, seja intenso. Se a sua esposa não corresponde, isso é um problema que ela deve estar tendo com você, com ela mesma, e ela não está bem espiritualmente, e vice-versa. Você, minha irmã, fique no seu lugar de mulher de Deus, seja dedicada, seja intensa. Se o seu marido não corresponde, ele está tendo um problema com ele mesmo e com Deus. Ambos precisam se espiritualizar. Ambos precisam entender que o bom andamento da relação é responsabilidade dos dois. Amém? Se esta palavra lhe edificou, lhe consolou, lhe exortou, amém. Já não foi a voz de Amaro Correia, foi a voz de Deus, a voz do divino.